TJGO divulga estatísticas do Judiciário Goiano. EJUG realiza cursos para magistrados e servidores do TJGO. Realizado júri de acusado de enviar bomba para advogado goiano. No Agenda Judiciária de hoje tem mais um quadro Justiça em Foco. Por isso não saia daí, porque essa edição do Agenda Judiciária já está no ar. Olá, essa edição do Agenda Judiciária começa mostrando para você que foram apresentados os números relativos à produtividade de todos os tribunais do Brasil. Os números foram apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça. E olha que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está muito bem. Acompanhe. O juiz auxiliar da presidência do TJGO, Glauber Costa Abreu, apresentou os dados do Justiça em Números, balanço anual feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, sobre a produtividade dos tribunais de justiça do país. Os dados são sempre em relação ao ano anterior, nesse caso, 2017. O Justiça em Números ele traz um raio-x de todo o Poder Judiciário brasileiro e de todos os ramos da Justiça. O CNJ ele analisa a questão financeira dos tribunais, a questão de pessoal e a questão dos processos, na produtividade e no congestionamento dessas taxas. Então, na verdade, o relatório é uma fotografia, um raio-x do Poder Judiciário em todo o território brasileiro. Um dos pontos fortes do Tribunal Goiano foi o índice de atendimento à demanda, que são os processos julgados. Em 2017 foram 115%, ou seja, foi julgado todo o número de processos que entraram no ano e mais 15% do arquivo, o que posicionou o TJGO com 81% de produtividade em relação ao Tribunal de Justiça da mesma categoria mais produtivo, o de Santa Catarina. Para o Tribunal de Justiça goiano, o resultado foi bastante produtivo. Nós temos um índice que é calculado pelo CNJ, que é denominado IPCJus. Nós tivemos uma evolução de 61% em 2016, para mais de 80% em 2017. Então, na avaliação do Tribunal de Justiça, considerando a avaliação feita pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, houve uma evolução na efetividade do Poder Judiciário goiano de 2016 para 2017. Houve uma redução no número de casos novos por magistrado. Foram 1.379 em 2017, contra 1.472 em 2016. O juiz acredita que isso é reflexo do alto investimento pelo TJGO na conciliação, que proporciona um acordo entre as partes antes mesmo que o conflito vire um processo judicial. Em Goiás já são mais de 50 centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, os CEJUSCs. Outro ponto de destaque foi a economia. Foram cerca de 500 milhões economizados em 3 anos. O magistrado atribui a redução a medidas como a digitalização dos processos, que reduz gastos com armazenamento e transporte, e o acompanhamento dos gastos de cada fórum mês a mês por cada diretor, que é um magistrado escolhido a cada 2 anos. Os juízes que administram as unidades em todo o estado de Goiás têm hoje a possibilidade de acompanhar em quase tempo real os gastos que estão sendo realizados com as suas unidades e podendo detectar, eventualmente, algum gasto excessivo variando de um mês para outro. Em um outro aspecto, nós temos também a digitalização dos nossos processos. Nós conseguimos aumentar o índice de digitalização dos processos do nosso acervo de 45%, que era em 2016, para mais de 70% em 2017. A digitalização dos processos também impacta diretamente na despesa do tribunal. A expectativa é que os números melhorem ainda mais nos próximos anos. É que medidas como a consolidação da turma recursal permanente, o aumento de 33 unidades judiciárias e o também aumento de 6 desembargadores vão dar uma maior celeridade à Justiça goiana. A população goiana pode estar certo que o Tribunal de Justiça está compromissado com os princípios republicanos e a intenção é exatamente oferecer o melhor serviço, prestando justiça de qualidade a todos. O TJGO implantou sessões de julgamento online. Confira como funciona essa novidade na reportagem.
A partir do dia 1º de novembro, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás terá sessões de julgamentos virtuais para as câmaras e sessões cíveis, criminais, Conselho Superior da Magistratura e órgão especial. A medida tem como objetivo trazer celeridade e melhorar a prestação jurisdicional à sociedade. Magistrados se reuniram para oficializar o decreto que dispõe sobre a iniciativa. As sessões virtuais serão realizadas em periodicidade fixada pelo presidente de cada órgão julgador. O relator ele vai ter no ambiente virtual a possibilidade de proferir sua ementa, relatório e voto. No momento que ele coloca esses documentos nesse ambiente, os outros jogadores terão acesso. E assim que ele tem acesso a esses documentos, começa então a sessão virtual, podendo ele concordar, divergir ou fazer pedido de vista daqueles processos. Feito isso, a gente acredita que vai haver uma dinâmica muito mais rápida desse processo e, naturalmente, uma agilidade nos julgamentos de modo geral. Agora chegou a hora da gente conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. Homem deverá ser indenizado após receber diagnóstico errado de HIV positivo. O paciente Leandro de Assis Pereira recebeu do laboratório Eusevir Ferreira de Lima, de Jataí, um resultado falso de teste de HIV. O juiz Tiago Soares Castelhano, da 2ª Vara Cível, Fazendas Públicas, Meio Ambiente e Registros Públicos da comarca, considerou procedente o pedido de indenização do homem e condenou o município ao pagamento de R$19 mil referentes aos danos morais. Ex-diretores de obras da AGETOP e um empresário foram condenados por corrupção. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal da comarca de Goiânia, condenou José Marcos de Freitas Mussi, ex-diretor de obras da Agência Goiana de Transportes e Obras, a AGETOP, e Sandro Marcucci de Oliveira, sócio da empresa Padrão Sistema e Segurança, a 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão no regime inicial semiaberto, por agirem em sociedade para facilitar a contratação da empresa pelo Estado. Os 2 homens foram investigados pela Operação Compadrio, deflagrada em 2015 e que investigou um esquema criminoso para desviar dinheiro público. A decisão cabe recurso. A empresa deverá indenizar consumidora que comprou armários de cozinha que foram entregues com defeito. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ao consumidor. Esse foi o entendimento da 5ª Câmara Cível do TJGO, que reformou a sentença de 1º grau para condenar as empresas Novo Mundo Móveis e Utilidades Limitada e Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Limitada a pagarem solidariamente a quantidade de R$6 mil a Suelen Carla Goulart de Oliveira. Foram condenadas ainda a substituir o jogo de cozinha de aço da marca Color Mac, porque o produto foi entregue com defeito de fabricação. Vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já já. O Agenda Judiciária está de volta e agora você acompanha o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe a psiquiatra perita aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutora Manuela Rodrigues, que vai falar um pouquinho sobre as funções de um importante departamento aqui do TJGO, que é a Junta Médica, né, doutora? Como que funciona essa Junta Médica? Então, Giovanni, a Junta Médica é uma equipe formada por vários profissionais, dentre eles médicos, assistente social e psicólogos. Dentro da categoria dos médicos tem várias especialidades. A gente funciona a partir de uma demanda jurídica. É sempre o juiz que vai encaminhar algum processo no qual ele precisa de uma opinião de um perito médico ou psicólogo ou assistente social para ajudá-lo a tomar as decisões devidas em relação ao processo. E uma vez que esse processo ele chega na Junta Médica, como que é todo o trâmite lá dentro? Tá. Uma vez chegado ao tribunal, a Junta Médica do Tribunal, esse processo vai ser agendada um dia de perícia. Esse processo será distribuído para os peritos que trabalham lá, de acordo com a agenda de cada um e de acordo com o tipo de perícia que foi solicitado. A partir daí, escolhe-se também qual é o profissional que está mais habilitado para responder. Devolve-se o processo à vara de origem, com a data, horário agendado, com a orientação de que esse indivíduo venha até a perícia no dia determinado, portando exames pertinentes à avaliação que será feita,
acompanhado de um familiar, geralmente isso é importante também. Uma vez voltado para a vara, nas proximidades do dia da perícia, o processo volta para a junta médica, para que a gente possa estar com ele em mãos no momento de fazer a avaliação do indivíduo. E aí o periciando será avaliado, a família será entrevistada, será feita a análise de documentos gerais. Se houver alguma dúvida ou necessidade de exames complementares, será solicitado ao periciando que traga posteriormente esses exames, ou uma nova avaliação, caso seja necessário, será também agendada. E se não houver necessidade de nenhuma dessas situações, o periciando é dispensado. O perito mantém o processo consigo até elaborar o laudo, e com o laudo, então, esse processo volta para a vara de origem. Doutora, a gente tem visto que cada vez é mais comum alguns casos serem apresentados, falado muito da questão de um transtorno mental, um transtorno psicológico. Como que é tratado nesses casos? Então, temos, como foi dito, né, temos especialistas médicos, psiquiatras e tem os psicólogos. São perícias de diversas naturezas, né? As perícias criminais, que geralmente é o que se ganha mais mídia e etc., chegam até nós peritos, a gente faz a avaliação, quando é necessário a gente manda para a psicologia aplicar testes muito específicos para avaliação de personalidade, grau de inteligência, enfim, alguns testes bem específicos da psicologia. Volta para o médico e aí em equipe conclui-se o laudo. Mas a gente não faz só perícias criminais, a gente faz perícias civis, de perícias previdenciárias, perícias administrativas, que são de servidores, né? Mas as criminais, que são essas que ganham aí a mídia, elas são frequentes, a gente tem bastante, toda semana, e de diversas naturezas. Geralmente o que se quer, o que o juiz espera da gente, é avaliar a capacidade de entendimento e determinação do indivíduo no momento do crime. A senhora chegou a citar aí esse pedido do juiz. Sempre é feito o pedido por parte do magistrado ou não necessariamente? Não necessariamente. A solicitação ela pode ser feita por qualquer uma das partes envolvidas. Então, tanto a promotoria quanto o advogado de defesa ou o próprio juiz. Claro que a apreciação e a determinação de se fazer o exame no final do juízo, mas pode ser solicitado por qualquer uma das partes. Doutora, e como que funciona quando chega esse processo lá para a senhora? Às vezes um processo ele já aconteceu há alguns anos. A gente tem muitos casos aí de 10 anos que a pessoa vem alegar posteriormente que tinha esse transtorno na época. Como que é feita toda essa investigação para que não haja nenhuma falha? Então, garantir 100% de certeza é uma coisa que não existe em nenhuma ciência, né? Mas as perícias psiquiátricas... Principalmente na área médica. Especialmente na área médica. As perícias psiquiátricas, todas são retrospectivas. Então, boa parte da nossa avaliação é documental. Então, a gente tem os autos, com depoimentos de testemunhas, com depoimento, às vezes, do próprio indivíduo naquela época, às vezes com depoimento já na prisão em flagrante. Então, você tem conteúdos do que foi, do que ocorreu na época do crime, mesmo já tendo passado algum tempo. Além disso, se está sendo alegada doença mental, a gente vai ver a história dessa doença, se tem antecedentes de tratamento, isso tem que ser comprovado através de relatórios médicos antigos, cópias de prontuários antigos que pode ser conseguido aí, junto aos hospitais e aos médicos assistentes. Então, assim, a gente conta com documentos, além da avaliação e relato presencial do indivíduo, do familiar, o que consta nos autos e relatórios médicos que ele vai providenciar. Agora, doutora, é comum ver alguns desses casos, a pessoa, o réu, está tentando meio que burlar esse sistema, dar uma enganada, falsificar esse processo? Existe sim, existe a má-fé, né? São os casos de simulação. Eu posso dizer assim, não tenho números para isso, mas posso dizer que é uma minoria. A maioria das vezes isso é uma coisa prática, não é uma coisa assim que eu tenho dados numéricos para dizer. Mas a maioria tem alguma coisa, o que não quer dizer necessariamente que ele não sabia o que estava fazendo na época do crime.
Os que tentam simular, eles não têm o conhecimento de toda a doença, de todo o funcionamento. Então, geralmente, eles caem em contradição. Caem em contradição no que eles próprios dizem e como ele se apresenta, em relação ao que a família trouxe, em relação ao que você lê sobre depoimentos, sobre a fala dele próprio nos depoimentos dele que constam nos autos. Então, assim, a gente tem a habilidade, né, e o conhecimento de saber como funciona melhor a mente humana e os transtornos como um todo, e o indivíduo muitas vezes tenta, mas cai nas contradições dessas várias fontes. Aí a gente já suspeita. Quando se trata de um caso assim, muito difícil, muito peculiar, em que você fica assim, será que tem, será que não tem a doença? Existem os testes. Os testes é assim, ou o indivíduo faz ou ele não faz. Não tem como ele inventar uma resposta adequada, porque ele não sabe qual que é a resposta adequada. São testes muito específicos, validados cientificamente, então dali não dá para fugir. Doutora, eu quero agradecer a participação da senhora e deixar as portas abertas do Justiça em Foco para a senhora voltar quando puder. Eu agradeço. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a Agenda Judiciária está de volta. O Agenda Judiciária está de volta e agora você vai ver que os acusados de enviarem uma bomba para um advogado goiano foram a júri popular aqui em Goiânia. Até hoje, o advogado Valmir Oliveira se recupera do atentado que sofreu em seu escritório. Ele perdeu 3 dedos e 70% da palma da mão e teve o pé quebrado quando recebeu uma bomba que chegou disfarçada em uma caixa de bebida em seu escritório. Há 2 anos eu venho fazendo trabalho de fisioterapia para reabilitação da mão, sobretudo porque houve a reconstituição de tendões, etc. Então é um processo muito doloroso de fisioterapia e terapia ocupacional para que esses movimentos possam ser restabelecidos. A suspeita é que o advogado tenha ganho uma causa que desagradou um policial federal aposentado e ele tenha enviado a bomba em retaliação ao profissional. Foi uma represália à minha atuação profissional, sobretudo pelo fato de que eu ganhei uma guarda de uma criança que é a neta de um dos acusados para o pai da criança. E, em razão disso, causou muita insatisfação na família materna e 1 ano e meio depois dessa vitória processual, eles, depois de cometido o atentado, 13 dias após, eles ajuizaram uma ação para tentar desconstruir toda aquela questão relativa à guarda que foi dada ao pai e, obviamente, ficou muito claro que eles não queriam que eu também atuasse na defesa novamente dos interesses do meu cliente. Uma qualificadora é a qualificadora da explosão, que foi o meio utilizado. A motivação, o fato de que a pessoa está lá prestando o serviço dela como advogada, o mínimo que se espera quando se contrata um advogado é que ele seja duro, aguerrido, que ele desempenhe o trabalho dele, é isso que se procura. E a outra surpresa, porque o modo de encaminhamento foi disfarçado como um presente. O advogado dos acusados alegou que os clientes não tiveram participação nenhuma no crime e pediu a absolvição. A pretensa motivação, que seria da indignação do acusado Valdir com a atuação do advogado numa ação de regulamentação de visita, ele não existe. Apesar da negativa da autoria, os jurados acataram a tese do Ministério Público e condenaram os acusados a 11 anos e 9 meses de prisão. Para Valmir Oliveira, a sensação foi de justiça feita. Ele conta que, apesar da tentativa de silenciamento, vai continuar exercendo a profissão. Receio, depois de um atentado covarde tão cruel como esse, sim. Não tem como negar que tivemos que tomar muitas providências a nível de acautelamento, de segurança. Agora, deixar a profissão, não. E agora você vai ver que o Projeto Pilares realizou o primeiro curso de facilitadores. São profissionais que vão ajudar na resolução de conflitos escolares. Confira. Escolas são lugares que proporcionam uma convivência intensa entre pessoas diferentes. Com isso, é normal que surjam conflitos tanto entre alunos quanto professores. O Francisco trabalha na educação há 26 anos e conta que esses conflitos chegam a afastar muitos profissionais do trabalho. São Paulo, o ano passado, se não me falha a memória, mais de 5.000 professores estavam afastados por adoecimento psíquico.
certo? Na sala de aula. E aqui na rede, no estado, isso não é diferente. São coisas muito pequenas, pontuais, que se não tratadas, se não conversadas, terminam resvalando para coisas mais sérias. Foi pensando nesses conflitos escolares que a Corregedoria do TJGO idealizou o projeto Pilares. A ideia é promover a paz nas escolas por meio de metodologias que facilitem o diálogo e as relações interpessoais. Essas metodologias já vinham sendo realizadas com facilitadores ligados ao Tribunal de Justiça, mas agora a primeira turma de formação de facilitadores, que são profissionais da educação, foi realizada. O curso formou cerca de 20 facilitadores, entre coordenadores e professores de apoio pedagógico, o que aumenta o número de pessoas que podem intermediar as dinâmicas. A formação foi realizada em forma de círculo de paz, um dos métodos mais usados na mediação dos conflitos escolares. Uma metodologia, uma ferramenta onde as pessoas ficam sentadas em uma modalidade circular mesmo, e a gente utiliza de um instrumento que é o objeto da palavra e que só pode falar aquele que está com o objeto da palavra na mão. Logo, todos, ficam ali ouvindo e, ao mesmo tempo, ele pode se identificar a sua humanidade com a humanidade do outro. E isso gera, no final, um ambiente tão harmonioso, isso quebranta corações. O projeto Pilares já vinha acontecendo em Goiânia em parceria com a Secretaria Municipal de Educação há cerca de 6 meses e o balanço é positivo. Na rede, como a gente está em escola, então a gente tem muitos conflitos na comunidade escolar como um todo com relação às relações interpessoais, Às vezes, algumas questões com relação às relações de poder, E questões de busca de autonomia, buscas de interesses, Então, a gente trabalha bem com esse projeto de resolução criativa do conflito em parceria com o projeto Pilares, do Tribunal de Justiça, para que a gente possa resgatar, a questão de positivar esses conflitos e de ajudar toda a comunidade escolar. A coordenadora da Comissão de Mediação Educacional conta que, além de prevenir conflitos, o programa orienta para que os conflitos sirvam como aprendizado e formação dos envolvidos. Então, a gente vem bem nessa perspectiva, de trabalhar essa visão do conflito como algo positivo que proporciona crescimento. Só que para isso a gente tem que aprender a administrar, A gente tem que conhecer a origem dele, saber quais são os sentimentos, quais são os reais interesses que estão por trás dos conflitos que acontecem. Para a idealizadora do programa, a busca pela solução dos conflitos é benéfica tanto por proporcionar uma melhoria no desempenho escolar dos envolvidos, quanto por evitar que o problema se torne um processo judicial. No que tange à educação, nós acreditamos que com a formação desses profissionais da área da educação, pedagogos, eles vão fazer com que a justiça restaurativa seja praticada no âmbito da própria escola, fazendo ali a solução do conflito, onde muitas vezes ele aparece. E isso pode evitar que um conflito iniciado no âmbito escolar venha desaguar em um processo. Então, é uma ação muito mais preventiva. Confira agora alguns cursos disponíveis para a área jurídica. A Câmara de João Pinheiro, em Minas Gerais, está com 15 vagas abertas para diversos cargos. As inscrições vão de 27 de agosto a 27 de setembro pelo site consulplan.com.br. O Conselho Regional de Enfermagem do Pará, o COREN, está com uma vaga para advogado. As inscrições podem ser feitas pelo site do Núcleo de Seleções da Universidade Federal do Paraná até o dia 17 de setembro. E a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizou cursos de capacitação para magistrados e servidores. Acompanhe. Ao todo, 3 cursos organizados pela Escola Judicial do TJGO, a EJUG, foram realizados simultaneamente para capacitar magistrados e servidores do TJGO. O primeiro deles foi voltado aos oficiais de justiça e tratou das inovações no novo CPC e legislações afins. Os oficiais de justiça foram divididos em grupos e a expectativa é que, até o final do ano, todos os oficiais do Estado tenham participado. Para os oficiais de justiça, a gente está até com um cronograma extenso, que se inicia agora no segundo semestre de 2018, com as capacitações de busca e apreensão, em parceria com a Escola da Polícia Civil, e o curso de novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2015,
que eles vêm trazendo atualizações referentes à área de atuação dos oficiais de justiça. Não é nenhum curso amplo, não, é um curso bem direcionado, é um curso de 2 dias, direcionado à prática do oficial de justiça no que envolve o novo Código de Processo Civil. Simultaneamente, o curso Liderar é Servir foi voltado aos diretores de foro e reuniu juízes de diferentes comarcas do estado. O objetivo também é atender todos os diretores de foro do estado até o fim do ano. O curso Liderar é Servir, ele tem como objetivo estimular a prática de liderança. Assim, a gente trabalhou primeiro com os escrivães e agora a gente está trabalhando com os diretores de foro, porque a gente percebe a importância de termos bons líderes bem formados, que consigam engajar a equipe e trazer um pouco de mudança na cultura de trabalho do tribunal. Na sala ao lado, foi realizado um curso de capacitação para conciliadores. Hoje a gente está tendo um curso de mediação e conciliação para os conciliadores judiciais do interior que foram nomeados e não possuem ainda essa capacitação, que é super importante, é uma exigência do CNJ que eles tenham essa capacitação. Para possibilitar a participação de todos, os convocados do interior recebem diária e auxílio com hospedagem. Esse investimento da EJUG na capacitação dos servidores e magistrados faz parte da política da escola, que entende que servidores preparados e atualizados melhoram o atendimento do Poder Judiciário à sociedade. A gente está vivendo na era do conhecimento, né? Então a capacitação ela é sempre importante. O mundo está em constante transformação, em constante adaptação. São sempre apresentadas novas formas de reagir às situações, lidar com as questões. Então é muito importante para o tribunal que a gente tenha os nossos servidores em constante capacitação. Para isso, a Escola Judicial, nesse segundo semestre, tem um cronograma extenso de capacitações. A gente já divulgou no portal do servidor o nosso guia de curso para o segundo semestre. E no fim do ano, a gente já está se preparando para fazer a programação para o início do ano que vem. E a gente quer, no início do ano, já apresentar o cronograma de 2019 completo. E essa edição do Agenda Judiciária, Érica, fica por aqui. Mas semana que vem a gente está de volta. Uma boa semana e eu te espero na próxima.